seja muito bem-vindo a mais uma edição do Poder e Negócios, falando hoje com o jurista Kiyoshi Harada, que é um verdadeiro mestre quando o assunto é direito tributário, mas na verdade ele entende de tudo. Dr. Kiyoshi, um prazer poder conversar com o senhor mais uma vez aqui no Poder e Negócios. O prazer é meu, Thiago. Dr. Kiyoshi, que é o presidente do IBEDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, e é um conhecedor de política nacional e internacional. Vamos começar, doutor. A gente sabe que o Brasil está numa grande polêmica, mas internacionalmente não é diferente. Guerra, Trump, o governo americano tem tomado muitas decisões, doutor, que tem gerado muita revolta lá mesmo nos Estados Unidos. Muitos inimigos que o Trump tem feito, não? Ele começou bem, empunhando bandeira simpática ao povo americano na medida que protege o interesse dos Estados Unidos. Só que ele foi baixando um decreto atrás do outro com muita velocidade, uma coisa que devia ser feito aos poucos, ele fez uma questão de dias. Então ele abriu uma frente lá nas Forças Armadas, lá onde mandou expulsar todos os gays, mandou cortar a verba da USAID, mandou cortar 50 mil cargos do Pentágono, que representa apenas 8% dos empregados. Imagina então, né? Mandou acabar com as universidades federais, dizendo que isso é competência dos estados, e uma série de coisas. E uma coisa que mexeu com o mundo econômico global foi essa guerra de tarifa que ele inventou e que não obedece nenhuma das regras da Organização Mundial do Comércio, da qual os Estados Unidos faz parte. Então, ele impôs unilateralmente 25% de tarifa para o Canadá, para a China, para a Venezuela, e no fim acaba prejudicando os próprios interesses dos americanos que estão importando petróleo lá da Venezuela. O governo nem tanto, porque o governo parece que é autossuficiente nisso, se bem que ele importa petróleo mais refinado. Então, tudo isso deu origem ao crescimento de uma bolha de insatisfação cada vez mais agigantado. Então, não sei como é que isso vai parar. Verdade, doutor. O Trump também parece estar do lado do Vladimir Putin na questão da guerra com a Ucrânia. Tentou dialogar, até parece ter tido ali um resultado positivo para o fim da guerra. Mas o que a gente está vendo aí, na verdade, inclusive parece que eu vi ontem o governo ucraniano recrutando militares do mundo inteiro e oferecendo salários para isso. Porque os que entraram em 23, 24, estão dando baixa, porque eles não querem participar de uma guerra, mas não querem morrer. Então, eles estão, na verdade, sem soldados, eles querem recrutar no mundo inteiro. E a Itália já avisou, nenhum soldado meu vai lá para lá, entendeu? Ele não vai mandar, entendeu? Porque agora, com a ameaça da saída dos Estados Unidos da OTAN, que não vai sair, foi só uma ameaça. Então, os países da União Europeia teriam que fazer um investimento maciço, inclusive formação de reserva de militares, etc., tal, como você disse, recrutando no mundo inteiro, dentre os países que compõem a União Europeia. Mas os outros países não estão a fim de ficar cedendo seus soldados aí para morrer na guerra. Doutor, é uma preocupação muito grande essa guerra, não, doutor? Eles estão até recrutando agora mulheres, Tem países, acho que a Alemanha, está recrutando mulheres, porque lá também está escasseando o número de soldados, Olha só, doutor Kiyoshi, e essas questões que ocorrem no mundo inteiro
nos Estados Unidos acabam refletindo aqui no Brasil, não? Mas, sem dúvida alguma. Tivemos uma época do embaixador Lincoln Gordon, né? O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, entendeu? Mas não há dúvida que a economia americana, tudo que o Trump faz lá, tem reflexos aqui no Brasil. Sim. Então, à medida que a política americana possa, aos poucos, espantar o capital, aplicação de capital lá nos Estados Unidos, ele pode até migrar para o Brasil, né? Doutor Kiyoshi, essa inflação hoje que o Brasil tem amargado aí, essa inflação alta, que tem gerado impacto principalmente na comida do brasileiro, também tem reflexo nessas questões internacionais? Sim, tem reflexo lá, porque a importação, o Brasil quer retaliar, dar o troco, né? Por ter se taxado 25% a aço e alumínio, e o Brasil quer dar troco também, fazendo sobretaxa sobre importação americana. Eventualmente, um produto alimentício importado de lá vai acabar saindo mais caro, não é? Então, o que o Brasil, o presidente, por ser mais específico, tem que entender é que uma forma de baixar os preços está no quê? Exatamente contenção das despesas públicas, não é? Equilibrar as finanças de maneira que possa a economia crescer e, com esse crescimento, provocar uma arrecadação maior em termos de receita tributária. Mas não é o que está acontecendo, não é? Nunca vimos um governo, aliás, agora são dois governantes que viajam em momentos diferentes. A Janja ficou lá quase 18 dias, lá em Tóquio, né, antecipando, não foi junto com o presidente Lula, ela embarcou antes com o séquito próprio, em avião próprio, né? Então, e não ocupa nenhum cargo dentro do governo. Entretanto, está gastando o nosso dinheiro, não é? Isso, o Lula deveria enxergar esse aspecto, né? Mas como ele não enxerga, ou faz de conta que não vê, a dívida pública vai expandindo, está chegando perigosamente a 80% do PIB, né? E isso daí acaba provocando o quê? Uma inflação. Inflação acarreta alta do preço, não é? E a alta do preço acarreta a perda de capacidade aquisitiva da maior parte da população brasileira. Aí vem o Haddad com uma fórmula mágica, né? Falando, bom, isso daí podemos superar a taxa de inflação. É só tirar o combustível e a energia elétrica, que são os produtos que mais subiram. Então, tira esses dois produtos na formulação do índice inflacionário. Mas isso daí é um artificialismo aí que não tem sentido, não é? Então, você quer baixar a taxa de inflação através de uma fórmula, não é? E não de uma forma natural, como deveria ser, né? Que é simplesmente, vamos dizer assim, doutor, maquiar o negócio. Igual a Dilma fazia. A Dilma, para equilibrar a balança comercial, ela vendia aquelas plataformas de petróleo, de prospecção de petróleo, vendia e no mesmo ato alugava aquele lá. Então entrava um capital pela venda e saía um pouco por mês a título de arrendamento, né? Então ela maquiava a contabilidade. E depois ela não fixava, furava todas as metas. Quando chegava no final do ano, ela alterava a meta com efeito retroativo. Isso é evidente que desse jeito nunca vai ficar aquém ou além da meta, né? Porque você ajusta artificialmente, né? Sim. É como o homem do tempo, né? Fala, não, amanhã vai chover, amanhã acaba tendo um dia ensolarado, então depois
que passou o dia, ele reformula a meta. Não, amanhã não vai chover. E, doutor, o resultado acaba sendo desastroso, catastrófico. É catastrófico. E tudo que sai da normalidade, né, do acontecimento natural, dos fatos, quando o fato é maquiado, é manipulado, é construído artificialmente, aliás, tudo no Brasil está sendo construído artificialmente, né? Até a forma de fazer denúncia criminal, me parece que estão montando em cima de fatos não palpáveis, não acontecidos no mundo da realidade, né? Mas através de uma narrativa dos fatos, né? Então, isso é muito ruim, né? Doutor Quioch, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui no Poder de Negócios, mas a gente já vai voltar falando inclusive sobre isso que o senhor acabou de comentar. Você fica aí porque o intervalo é bem rápido. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br. ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com Poder e Negócios, conversando com o jurista Quioch Arada, doutor. A gente saiu para o intervalo, o senhor estava comentando a respeito da forma de se fazer e se manter uma denúncia. Mas aqui a gente tem observado outra situação, né? Principalmente envolvendo o Bolsonaro e seus aliados. Tudo está sendo em cima da narrativa do Mauro Cid, doutor? Exatamente. E esse julgamento não poderia ter dado outra coisa, né? Deu unanimidade. O ministro Fux lá fingiu que estava divergindo, no fim ele acompanhou em totum o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Então, eu não sei por que ele fez aquele escarcéu, se ele ia votar com o relator. Então, tudo tinha sido preparado. Em final de 2023, eles alteraram o regimento da Corte Suprema, dizendo que infrações penais não são mais julgadas pelo plenário, mas pelas turmas. E 15 dias antes do julgamento, eles reformularam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que dizia que uma vez cessado o cargo de presidente, ele volta para a primeira instância, ele não tem mais o foro privilegiado. Então isso foi o que aconteceu com Lula. Foi o que aconteceu com Lula. Mas eles mudaram 15 dias antes do julgamento, dizendo que o foro privilegiado prorroga-se quando o presidente e outras autoridades deixam o cargo. E aí, só que essa prorrogação do foro privilegiado do presidente, que está sendo prorrogado, que é julgado pelo plenário. Então não pode casar com o regimento interno que manda julgar pela turma. Ou prorroga o foro privilegiado que o presidente tinha, o direito de ser julgado pelo Supremo e pelo plenário, ou então não se prorroga. Agora não pode prorrogar pela metade. Entendeu? Verdade. Então é meio esquisito, né? Agora, doutor, esse julgamento todo, o próprio Bolsonaro fala nas suas redes sociais, fala com a imprensa, de que ele acredita que já é um jogo com o resultado definido, inclusive com o apoio do VAR e de qualquer outra questão que possa não mudar o quadro que se encontra atualmente. Porque todos os ministros que estão julgando ou vieram do apoio do PT, por indicação do PT, ou já tiveram alguma ligação com o Partido dos Trabalhadores. O que, aos olhos de qualquer pessoa, doutor, torna um julgamento parcial. Parcial, exatamente. Porque quando a Suprema Corte enveredou por o caminho da política, em vez de ficar
estritamente no campo técnico, hoje eles comentam abertamente, né, a intromissão da corte no campo da política. Isso já não é mais novidade. Antes desse julgamento lá, ele teve, os ministros da Corte Suprema, vários deles tiveram um almoço ou jantar, não lembro mais, com o Procurador-Geral da República, com o Presidente do Senado, o Presidente da Câmara. Se isso daí não é politizar a justiça, eu não sei o que é. Entretanto, o Bolsonaro foi acusado pelo simples fato de ter se reunido com os embaixadores, né? Então, o que não dizer dessa reunião com os presidentes da Câmara, do Senado, o Procurador-Geral e outras autoridades do Executivo, não é? Então, hoje em dia, ninguém esconde o fato de que o Supremo e o Executivo estão aparelhados, né? Doutor, e assim, como que pode ser vista a questão da denúncia contra o Bolsonaro, ter sido feita por Alexandre de Moraes, julgado pelo Alexandre de Moraes, e Alexandre de Moraes ser a vítima da história também? Pois é, então aí se você levar em conta tudo isso que você falou, a vítima não pode julgar, ele tem que ser ouvido como vítima. Por isso que tem um dos advogados que defende o integrante do primeiro núcleo, arrolou Alexandre de Moraes como testemunha. E depois, quem julga não pode presidir o inquérito. Não é? O inquérito tem que ser feito pela Polícia Federal e sob supervisão do Procurador-Geral da República. Mas não, ele próprio abriu o inquérito, está presidindo e está tomando a oitiva do delator 9 vezes. Falando, isso daqui não está encaixando bem, você tem que fazer uma nova delação, mediante a ameaça de revogação da liberdade, né, que restabelecer a prisão preventiva. Então, o Mauro Cid foi amoldando a sua delação, a sua fala, aquilo que o relator do inquérito, né, ele, presidente do inquérito, desejava ouvir, né? Então, onde que está a parcialidade nisso, né? Então, há uma mistura de acusador, julgador e vítima, que torna isso, num tempo de normalidade jurídica, né, torna isso um processo nulo, ab início. Não é? E quando eu digo normalidade jurídica, não é que as leis mudaram, as leis continuam em pé. Só que a interpretação delas, inclusive das normas constitucionais, é que mudaram. Né? Doutor, como que o senhor acabou de dizer que esse julgamento todo acaba se tornando nulo em função de tudo que está acontecendo? De fato, esse julgamento está se movimentando muito. A própria imprensa está fazendo a cobertura diária, está sendo transmitido e eles estão fazendo tudo numa velocidade rápida para acontecer logo a condenação de Bolsonaro. Quer dizer que então tudo isso aí pode ser anulado, doutor? Sim. Agora, o componente político está na declaração do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, que diz que tem que acelerar o julgamento e terminar neste ano para não contaminar as eleições de 2026. Você quer mais do que isso para comprovar o comprometimento político da Corte? O que a Corte tem que se preocupar com isso? Considerando que é um poder autônomo e independente. Não é? Então, autônomo e harmônico. Não é? Então, só que agora está havendo excesso de harmonia com o Poder Executivo. E quem, doutor, que pode barrar ou anular essa situação toda se o STF é a Corte Superior? Nós temos um sistema de freios e contrapesos que impede que cada poder faça o que bem entender sem que os outros dois poderes intervenham imediatamente.
no caso do Supremo Tribunal Federal extrapolar das suas atribuições constitucionais, temos o Senado Federal para barrar. Agora, tanto o anterior como o atual parece ter rabo preso. Então, eles não querem pautar o impeachment de ninguém. O próprio presidente da Câmara também tem seu rabo preso. Naquele almoço ele deve ter sido pressionado. Olha, para com esse negócio de anistia. Ele foi eleito presidente da Câmara sob a bandeira da anistia. E agora, depois dessa reunião, desse almoço, ou jantar, não sei, mudou de ideia. Falou, não está havendo perseguição, não está havendo censura, está liberdade de expressão, está vago, não existe preso político, então não há clima, não há motivo para fazer a anistia, entendeu? Mudou de opinião, porque ele tem o rabo preso, o Supremo descobriu as falcatruas dele, embolsando uma parte da emenda parlamentar que foi para a terra dele, né? Então, ele mudou de ideia. Agora, o vice-presidente que ficou no lugar dele, porque o Hugo Mota acompanhou o séquito do Lula, né? Ele poderia simplesmente pautar a anistia. Mas ele falou, não, eu preciso esperar o chefe chegar. Então, eu acho que ele também deve ter rabo preso, entendeu? Porque o vice-presidente, na ausência do presidente, ele é o presidente da Câmara. Ele tem poder total para pautar a anistia, mas ele não fez isso. E como será que o Bolsonaro está enxergando tudo isso, vendo que ninguém está fazendo nada? O Bolsonaro está pressionando, todos os bolsonaristas estão pressionando, tanto é que eles conseguiram convencer 80% dos deputados da Câmara Federal são favoráveis à anistia e estão ameaçando com obstrução, retirando-se do plenário para não dar quórum, para votar nenhuma das matérias que o Executivo quer aprovação com certa celeridade. Então eles vão partir para a obstrução. Não é? Vamos ver se isso vai funcionar. Né? Quer dizer, eles partem para essa obstrução, o governo se vê acuado, porque não tem quem aprova as pautas do governo, e ela vai lá e fala, bom, então vamos fazer a anistia. Mas eles só falaram em obstrução depois que aprovaram o orçamento com 50 bilhões de emenda parlamentar. Por que não falou em obstrução antes? Entendeu? Então, olha, para que lado que você olha, você não vê seriedade, honestidade de propósito, entendeu? Nós estamos aqui mergulhados no mar de lama e quem paga tudo isso daí somos nós, contribuintes, né? Que agora vem com esse discurso populista, demagógico de isentar quem ganha até 5 mil salários. Isso vai ser um tiro no pé, porque esses que ganham até 5 mil salários, ele vai ter um pouco mais de poder aquisitivo. E ele vai acabar aquecendo a demanda e fazendo a inflação disparar, né? Olha, então esse é um assunto para a gente conversar daqui a pouco, porque nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Na Biconte, transformamos a forma como você gerencia seu negócio. Somos especialistas em contabilidade digital, 100% online, atendendo empresas de todos os tamanhos em todo o Brasil. Com soluções completas e integradas, como emissão de notas fiscais, controle de estoque e gestão financeira, facilitamos sua rotina e impulsionamos o seu crescimento. Deixe a burocracia com a gente. Foque no que realmente importa. Fazer seu negócio crescer. Biconte, a contabilidade digital feita para você. Abertura de CNPJ, gratuita para novos clientes do plano digital. Conheça mais em biconte.com.br ou fale conosco pelo nosso WhatsApp 19 3271 6991. De volta com o Poder e Negócios, conversando com o jurista Quioche Arada, que saiu para o intervalo falando sobre um tiro no pé, essa proposta de reduzir, aliás, isentar aquele trabalhador que ganha até 5 mil reais
isentá-lo de pagar o imposto de renda e até descontos para quem ganha de 5 a 7 mil reais. É um tiro no pé por quê, doutor? Porque são mais de 40 milhões de pessoas que passam a não pagar imposto, entendeu? Então vai dar uma economia de 51 bilhões por aí. Né? Mas com esse dinheiro no bolso, ele vai ter um poder aquisitivo maior e vai aquecer a demanda. Então, quanto mais procurado é o produto acaba ficando mais caro. Não é? Quando o poder aquisitivo é rebaixado, ninguém está comprando, então a inflação cede. Por isso que o americano, quando a economia vai mal, a primeira providência que ele toma é reduzir a carga tributária para devolver oxigênio ao setor produtivo, para que eles possam produzir mais e, com isso, aumentar a arrecadação em cima da riqueza produzida. Mas aqui se faz o contrário, né? Tribute mais antes que acabe, né? Então não há solução. Mas acho que essa foi uma estratégia do presidente da República para aumentar a arrecadação, porque a lei de responsabilidade fiscal obriga mecanismo de compensação quando você isenta uma faixa. Então eu tenho que ter uma compensação. E essa compensação vai gerar muito mais receita do que 51 bilhões que ele está perdendo com a elevação da faixa de isenção para 5 mil. Ele pode chegar a 200, 250, porque agora ele quer taxar com alíquota fixa de 10% quem ganha acima de 50 mil reais ou 600 mil por ano, entendeu? Então é uma receita essa. E ainda ele quer que o Congresso aprove a toque de caixa a tributação dos dividendos. Não é? Ora, uma coisa é outra. Ou você tributa, como está agora, a distribuição do dividendo na pessoa jurídica e não tributa na pessoa física quando recebe, ou você faz o contrário. A pessoa jurídica não paga quando distribui e o beneficiário é que paga. Não, aqui eles fazem as duas coisas, querem fazer agora as duas coisas. Mantém a tributação das pessoas jurídicas e cria uma tributação da pessoa física que recebe os dividendos. Então, é inconciliável, eles ficam alegando que no país inteiro é assim, verdade. Só que, no país que faz bitributação, a tributação da empresa é pequena e do beneficiário dos dividendos, idem. Somando as duas, nunca vai dar 35% que daria aqui no Brasil. 15% na jurídica, mais 20% na pessoa física, dá 35%. Essa tributação não existe em nenhum lugar do mundo. Com essa política, já a mídia fala em fuga de poupança, né? Em outras palavras, vai acabar espantando o capital estrangeiro aqui, porque se eu produzir aqui, ganhar dinheiro, e distribuir, eu tenho que pagar, e na hora de o sócio, o acionista receber, paga de novo. Então, isso daí, por isso que é um tiro no pé, porque isso daí é uma medida de compensação que ele fez, muito além do necessário. Seria, mas se fosse um valor fosse menor. Para compensar. Agora, aqui no Brasil, tudo é pretexto para aumentar a carga tributária. Você perde 51 bilhão, então você deveria aumentar um montante que propiciasse 51 bilhões de receita. Aí fica zerado, não é? Mas não, ele já aproveita lá e já quer tributar para gerar 250, 300 bilhões. Assim não dá. É verdade, doutor. E assim, agora a China, vamos falar ainda de inflação, doutor, porque a China passou a consumir mais café do que o consumia antes com os chás, né? Tá deixando um pouco o chá de lado e tá indo para o café. E lógico que a importação acaba sendo mais vantajosa muitas vezes e o produto foi ficando mais caro aqui no Brasil, não, doutor? É verdade. Aliás, tudo que é produto exportado é aperfeiçoado e vai livre de IPI e livre de ICMS.
Se você comprar um carro brasileiro lá nos Estados Unidos, Alemanha, China, qualquer lugar, sai menos da metade do preço que você paga aqui no Brasil. Porque Olha. o que está encarecendo o produto brasileiro é essa tributação doida que recai sobre bens e serviços, entendeu? Então, se a pessoa ela compra lá fora um carro brasileiro, ela paga menos que o dobro. Sim, Menos da metade. menos da metade. Menos da Menos da metade. metade. Porque não tem IPI, não tem ICMS, entendeu? Mas ela consegue usar o carro, por exemplo, aqui no Brasil? Compra lá fora, mas só faz a compra por fora. É. O carro ela usa aqui. Se você comprar lá e trouxer aqui, vai ter imposto de importação, Ah, tá. entendeu? Então, é aqui. O brasileiro usa o carro, digamos, de segunda categoria, né? A primeira categoria é destinada ao mercado externo, assim como a carne bovina. Agora, o Lula, numa das missões lá no Lula, foi fazer a propaganda do gado brasileiro lá, talvez fosse para vender os bois do filho dele, sei lá, entendeu? E doutor, o que a gente deve esperar para esse ano ainda? Porque estamos na reta final, inclusive do governo, porque ano que vem tem eleições presidenciáveis e governamentais. E fica essa especulação de saber se Lula vai se manter, se ele vai se reeleger ou não, se ele vai indicar alguém, ou se a direita vai entrar outra vez, talvez com o nome do Tarcísio. Eu acho que a tendência não, eu já tenho uma decisão condenatória no bolso do colete, eles vão só sacar e vão fazer lá umas discussões entre eles lá, um fingindo que está divergindo, no fim acaba condenando. Isso que vai acontecer. Então me parece que o Jair Bolsonaro é uma carta fora do baralho, né? Não teria condições dele voltar. Não tem condições, então ele deveria já estar pensando num sucessor, né? Mas ele, no caso, vamos supor que o Bolsonaro vá preso com essa situação toda. Diz que a prisão dele pode chegar a 30 anos, a condenação dele. E imaginando que o Tarcísio ou alguém da direita entre ano que vem, ele consegue isentar, liberar o Bolsonaro de qualquer condenação? Ele pode tocar aí um projeto de anistia, né? O novo presidente, porque o que está impedindo, fazendo o Supremo pré-julgar, dizendo que ele vai derrubar a anistia, caso seja aprovado, isso está na Lei 1070 de 1950, é crime de responsabilidade. Você antecipar o voto de algo que vai acontecer no futuro, entendeu? Eles estão dizendo que se vocês aprovarem, primeiro estão pressionando para não pautar a anistia. Mas se porventura for aprovada a anistia, o Supremo vários deles, dos ministros, declararam que vai julgar inconstitucional essa anistia. Porque tem E isso seria crimes crime de que responsabilidade. são Inafiançáveis? inafiançáveis, não podem ser objeto de anistia, como o terrorismo, como violação de direitos humanos, não é? Tudo isso, racismo, preconceito, não é? Tudo isso não seria passível de anistia. Pelo menos na denúncia, eu não ouvi falar em terrorismo. Ouvi falar em tentativa de derrubada do regime democrático, do governo democrático consagrado nas urnas, nas eleições de 22, atentado à liberdade, essas coisas, mas não fala nada de terrorismo. Agora, doutor, a PGR, e voltando um pouquinho na questão do julgamento, a PGR parece que agora já está, vamos dizer assim, não digo recuando, mas está tentando flexibilizar a questão da Débora, conhecida pelo batom.
isso deu muita repercussão no Brasil e principalmente nos Estados Unidos, onde está lá o deputado Eduardo Bolsonaro, né, fazendo às vezes do embaixador brasileiro lá, né? Aliás, uma vez ele foi indicado e o Congresso rejeitou. Então, ele está propagando muito em cima desse assunto. E está dizendo que essa lei Magnificat não teria como destinatário apenas o Alexandre de Moraes. Pegaria a cúpula da Polícia Federal, da PGR, os demais ministros, inclusive seus assessores. Então, isso daí, verdade ou não, o fato é que a mídia anda espalhando essa notícia, fez com que o PGR, né, fizesse um pequeno recuo. Ele acabou de requerer, acho que foi ontem, que convolasse a prisão da Débora em uma prisão domiciliar. E quanto à acusação de o Jair Bolsonaro ter sido o autor da falsificação da carteira de vacinação da Covid, ele diz que aquilo lá não tem valor nenhum, porque está baseado em mera delação do Mauro Cid, e que por si só, pela lei, ele não poderia acolher esse tipo de denúncia sem outras provas que ratifiquem a delação. Então, ele também arquivou. Então, aqui está me parecendo que ele está mudando um pouco de postura, né? Se a delação do Mauro Cid não é suficiente para suportar uma denúncia, é o caso de perguntar, então, se crime aí de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, da derrubada do regime do governo, etc., tal, não está escudado apenas da delação do Mauro Cid. Pelo que eu vi de sustentação oral, não existiriam outras provas. Sim. Aquele negócio lá de minuta do golpe que eles teriam descoberto quando estava realizando no Brasil o G20, aquilo a internet já estava divulgando há muito tempo. Não é que eles descobriram, entendeu? Então, aquilo lá não tem nada de tentativa de golpe, era uma minuta de decretação do estado de defesa, com base no artigo 142. Ele não chegou a ser assinado, então não passou de uma cogitação. Cogitação não é crime. Só é crime quando é tentado. Mas quando é tentado, ele não responde pelo crime consumado. Ele responde apenas pela tentativa, apenas até onde ele praticou. Entendeu? Sim. Até quando ele assinou o decreto, depois não conseguiu mobilizar as Forças Armadas, não deu certo. Aí é crime tentado. Mas ele não pode responder como se o crime tivesse consumado. Né? E, de fato, então, a condenação pode chegar a 30 anos? Então, se você considerar apenas crime tentado, e aí nem é tentativa, não é? Era um plano. O plano por si só, eu posso planejar matar alguém, mas se eu compro a arma, designo dia e hora, mas depois não faço nada, então a tentativa não foi para frente, o plano não foi para frente, aí não há crime. Sim. Doutor Kiyoshi, muita coisa ainda vai rolar e a gente vai ter assunto esse ano inteiro porque as águas estão muito agitadas, né? É verdade. Então, aqui, nenhum cidadão tem mais a segurança jurídica porque ele não tem a faculdade de prever o que você pode falar, fazer e o que não pode. Porque cada dia é uma jurisprudência. Eles vão mudando de acordo com o rumo dos ventos que sopram lá na Ilha da Fantasia, entendeu? Que comumente é chamado também de Brasília, né? Que não tem nada a ver com a realidade social do Brasil. Porque eles vivem numa outra realidade, né? Vivem uma realidade que beneficia apenas eles, integrantes dos três poderes. Né? Sim. Doutor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Poder Negócio, sempre trazendo muito conhecimento para todo mundo. Eu que agradeço, Thiago.
Você que acompanhou essa edição do Poder de Negócios, olha, pode compartilhar com todo mundo, manda para seus conhecidos, divulguem suas redes sociais. As pessoas precisam ter conhecimento e nada melhor do que aprender com o mestre aqui ao meu lado, o jurista Quioche Arado. Você pode compartilhar, curtir, comentar e ficar sempre antenado aqui nesse canal, porque a gente sempre vai atualizar com todos os conteúdos do Poder e Negócios na internet também. Então eu te agradeço demais pela companhia de hoje e te espero em nosso próximo encontro. Até lá!